A questão número 13 é sobre Tangram, um assunto muito comum em provas do Colégio Militar. Só que essa questão aqui, ela está errada. Ela está errada, ela é impossível. Se você for resolver direito, não tem nenhuma das respostas. É porque quem bolou essa questão cometeu aqui um deslize, um equívoco nesse enunciado. Agora, isso quer dizer que essa questão foi anulada? Olha, pela primeira vez eu vou dar uma resposta estranha aqui. Eu não sei se ela foi anulada. Não sei se ela foi anulada. Como é que pode isso, professor? Eu sei que ela está errada. Agora, para saber se ela foi anulada, o que acontece? O gabarito que está lá no site do Colégio Militar, ele não mostra as anulações. Normalmente, quando o Colégio Militar aplica uma prova, eles colocam lá o gabarito no dia seguinte. A prova publicada, tem colégios militares que colocam no dia seguinte e tem colégios militares que não colocam a prova, só colocam a prova. Essa aqui, por exemplo, foi colocada recentemente, quase um ano depois. Aí é ruim, né? Como é que os professores que fazem aula sobre isso vão poder ter acesso à prova, resolver as questões, ver se tem alguma coisa errada, fazer o recurso para anulação, se for o caso? Os professores lá, no caso da cidade de Manaus, aqui nesse exemplo, eles pegam as provas lá com os alunos. É verdade. Agora, quem está em outro estado não tem acesso a essa prova. Ou seja, a prova ela não é tornada disponível ao público de professores de uma forma eficiente. Às vezes algum aluno manda lá para mim: professor, essa questão aqui eu acho que ela está errada. Dá para o senhor resolver ela? Quando alguém me procura assim, eu pego a questão e resolvo. Às vezes com fotografia da questão, da própria prova do aluno, né? Mas aqui não foi o caso. Então, quem tem acesso a essas provas com mais facilidade são os cursos preparatórios que têm seus alunos. Eles que têm que pegar as provas dos alunos, resolver as questões rapidamente e publicar logo um recurso, se for o caso, se tiver questão errada. Porque são só 3 dias para pedir recurso. Não adianta reclamar uma semana depois, já era. E reclamar 10 meses depois, pior ainda, né? E o que é interessante é que mesmo quando tem anulação, o Colégio Militar continua publicando o gabarito original, o gabarito antes das anulações. Então eu não tenho realmente como saber se lá na época, um ano atrás, quando essa prova foi aplicada, se essa questão foi anulada ou não. Eu vou mostrar a maneira certa de resolver, eu vou mostrar por que ela está errada, tá? Então, se você está estudando para o concurso, você vai ver a maneira certa de fazer. Olha aqui, esse aqui é o velho e conhecido Tangram, que é um quebra-cabeça chinês, que aparece em muitas questões do Colégio Militar. Vamos ver o que ele fala aqui. José ganhou de sua mãe um famoso quebra-cabeça, o Tangram. Ele observou que o Tangram é um quadrado composto por 7 peças. 5 triângulos retângulos isósceles, um quadrado menor e um paralelogramo, conforme a figura 1. Olha aqui. São 7 peças. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? São 7 peças. São 5 triângulos retângulos isósceles. O que é triângulo retângulo isósceles? Triângulo retângulo isósceles é a metade de um quadrado. Você traça uma diagonal de um quadrado, você vai ficar com 2 triângulos retângulos isósceles. Ele é triângulo retângulo porque esses ângulos aqui são retos. O quadrado tem 4 ângulos retos. E ele é isósceles por quê? Porque os lados do quadrado são iguais, então esse lado é igual a esse. Um triângulo que tem 2 lados iguais, ele se chama triângulo isósceles. E esse outro triângulo aqui é igualzinho, né? Ele é um triângulo isósceles também, e também é retângulo. Então aqui no Tangram você tem esses dois aqui, ó,
que são triângulos, retângulos isósceles, que estão aparecendo aqui nessa figurinha, né? Isso aqui é o que? É uma ave. Ficou igualzinho uma ave, né? Parece uma arara. Certo. Tem ainda outro triângulo, retângulo isósceles, que é esse aqui, é menor, né? E esses outros dois aqui, ó, são menores ainda. Tem ainda um quadrado e um paralelogramo, esse amarelo aqui. Então, todas as peças aqui estão aqui, ó. Ó, essa verde está aqui. Aqui, o paralelogramo está aqui. Esse aqui é o bico, aqui é a cabeça da ave. Tem aqui o corpo da ave, ó, são essas duas. Tem essa aqui que está representando os pés. Então, estão todas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, olha só, ele quer que você calcule a área, né? A área da ave é igual à área desse quadrado. Utilizando as peças do seu quebra-cabeça, ele montou a figura 2. Isso aqui. Sabendo que o lado do quadrado azul mede 1/4 do lado do quadrado maior, o tangram completo. Olha só, essa frase aqui é que tem um problema. Isso aqui que ele escreveu tá completamente errado. Por quê? Olha só. Aqui nessa figura, você tá vendo quantos segmentos? Você tá vendo aqui 5 segmentos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 segmentos aqui. Quantos desses segmentos são iguais? Você tá vendo quantos iguais aqui? Ó, eu tô vendo aqui 4 segmentos iguais, que são os lados do quadrado. 1, 2, 3, 4. Esses 4 são iguais. Agora eu pergunto, a diagonal do quadrado é igual aos lados? Ela não é igual. Ela é maior. Se você fosse medir com a régua, você ia ver que realmente são diferentes. Essa medida é maior que essa. Essas duas são iguais aqui, mas essa aqui é maior. Se você fosse medir com a régua, olha aqui, valores aproximados, cerca de 3 centímetros. Essa medida. E essa outra aqui, um pouco mais de 4 centímetros. Não são iguais. O lado do quadrado não é igual à diagonal. Quer ver outro argumento? Olha aqui. Eu vou pegar aqui um quadrado. E aqui eu vou colocar outro quadrado igualzinho a ele. Então, olha só. Quem que é igual a quem aqui? Todos esses aqui são iguais, claro. Esse é igual a esse, que 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 é igual a esse aqui. São os lados do quadrado. Essa medida aqui é o dobro do lado do quadrado, certo? Agora, essa medida aqui é a diagonal. Essa aqui também é a diagonal. As diagonais do quadrado são iguais. Então, essa medida, isso mais isso, é o dobro da diagonal. Não está claro que o dobro da diagonal é maior do que o dobro do lado do quadrado? Olha só, a menor distância entre dois pontos é a linha reta que liga esses pontos. Então, a menor distância possível entre esses dois pontos é essa. Essa outra distância aqui é maior porque você está dando volta. Você está indo por um caminho mais longo do que esse aqui. A reta que liga dois pontos é o caminho mais curto entre esses dois pontos. Então, o dobro da diagonal é maior que o dobro do lado. Logo, a diagonal é maior do que o lado. E isso que ele falou aqui, que o lado do quadrado azul mede 1/4 do lado do quadrado maior, é um absurdo. Olha só, o lado do quadrado azul é isso aqui. Ele disse que ele mede 1/4 do lado do quadrado maior. Olha só. 1/4 do lado do quadrado maior é o quê? Isso aqui é o lado do quadrado maior. Quanto que é 1/4 dele? Ó, 1/4 dele, você pega a metade e acha a metade novamente. Então, eu vou pegar a metade dele aqui, ó. Essa medida é igual a essa, que é igual a metade do lado do quadrado. Se você pegar 1/4 do lado do quadrado maior, seria isso aqui, ó.
esse pedacinho aqui, ele é 1/4 do lado do quadrado maior. Olha aqui, 1/4, até aqui você tem 2/4, que é a metade. E aqui é a outra metade. Ele falou que esse 1/4 do lado do quadrado maior é igual ao lado do quadrado azul. Olha aqui o lado do quadrado azul, quanto é que é? Você tem aqui um triângulo igualzinho a esse, você tem aqui essa medida, que é como se fosse aqui uma diagonal de um quadrado, e aqui o lado do quadrado. Então ele está afirmando aqui que a diagonal do quadrado é igual ao lado do quadrado. Isso aqui não bate. Isso aqui é errado, totalmente errado. E ele quer que você use este fato, que é falso, para calcular essa área pedida aí. Então, eu vou calcular a área, mas eu não vou usar isso aqui, porque isso aqui é falso. Então, sem usar essa informação, porque ela é errada, vamos ver o que ele pede e vamos ver se dá para a gente calcular. Então, ele deu essa informação aqui, que a área do quadrado azul é isso aqui, a área do quadrado azul. A área do quadrado azul é isso aqui, 0,0025 metros quadrados. Qual é a área da figura 2 montada por José? Ele dá a área desse quadradinho aqui, azul, e quer saber a área dessa figura 2. Olha só, essas áreas aqui, dessas peças, todas são frações da área do tangram. E essa figura 2 aqui, como ele usou todas as peças, a área da figura 2 é igual à área do tangram inteiro, ou seja, a área desse quadrado todo. Então, ele deu a área do quadrado azul, quer saber a área do quadrado todo. E a gente tem que utilizar, em todo problema de área em tangram, a gente tem que usar o fato de que existe uma relação aí entre as áreas. Essa relação é a seguinte. Eu vou chamar a área do quadrado inteiro de 1. Quanto é que valem as áreas desses dois triângulos? Olha só, aqui é uma diagonal. Então você tem aqui a metade da área do quadrado, que seria 1/2, 1/2. E aqui, você divide novamente através dessa outra diagonal. Isso aqui, se você prolongar, você tem uma diagonal. Então, cada pedaço desse aqui é 1/4 da área do tangram. Então, a área desse triângulo aqui é a 4ª parte do total, é 1/4. E essa aqui é igualzinha, é 1/4 também. Tá, agora aqui esse ponto é a metade desse lado todo. E esse ponto aqui também é a metade desse lado todo. Isso significa que essa área aqui, essa, que é o triângulo verde, é qual fração? Olha só, se você pegar qualquer triângulo, pegar os pontos médios de dois lados dele e ligar, você vai formar um triângulozinho menor que tem área igual à 4ª parte da área do triângulo todo. É só você fazer isso aqui, ó. Pega o outro ponto médio, liga, você fica aqui com 4 triângulos iguais, 4 áreas iguais. Então, essa área aqui, que você obtém de um triângulo que tem os pontos médios de dois lados, essa área, ela é a 4ª parte da área do triângulo todo. Então, olha só, quanto é que é a área desse triângulo todo aqui? É a metade da área do quadrado. O quadrado tem área 1. Colocamos 1, né? Um valor de referência. Então, essa área aqui é meio. E esse aqui tem uma área que é a 4ª parte de 1/2. Quanto é a 4ª parte de 1/2? É 1/8. Então, esse triângulo verde aí, vou escrever aqui em verde, a área dele é 1/4 de 1/2, que é 1/8. Então, essa área aqui é 1/8. Tá, e esse triângulozinho aqui? Esse triângulozinho, olha só, esse triângulozinho é igual a esse aqui cortado pela metade. Se você cortar esse verde aqui pela metade, você vai ficar com um triângulo que é igualzinho a esse. Então, a área desse triângulo aqui é a metade da área do triângulo verde. Então, a metade de 1/8 é 1/16. Tá, e a área do quadrado azul? Olha aqui. Esse triângulozinho aqui, ele vale a metade da área do quadrado azul.
esse triângulo é igual, é como se fossem dois aqui. Então a área do quadrado azul é o dobro da área desse triângulozinho aqui. 2 vezes 1/16. Quanto que é o dobro de 1/16? É 1/8. Então a área desse quadrado aqui é 1/8. Qual é a conclusão que a gente tira daqui? É claro que a gente poderia também continuar aqui calculando, achar a área desse triângulozinho aqui. Esse triângulozinho aqui que está laranja é igualzinho a esse outro triângulo aqui de cima. Então essa área aqui que está marcada em laranja é igual também a 1/16. 1/16. E o paralelogramo é como se fossem dois triângulozinhos desse, 1/16 e 1/16. Ou seja, esse pedaço aqui é 1/8. Então você olha que todas as áreas do tangram são frações, começando com 1, né? Você tem aqui 1/4, aqui essa é 1/8, aqui esse quadrado também é 1/8, aqui 1/16, 1/16 e aqui também 1/8. Então olha só, ele deu a área do quadrado azul, que é isso aqui. Quadrado azul tem uma área igual a isso aqui, 0,0025 metros quadrados. Essa é a área do quadrado azul. Isso aqui eu estou ignorando, tá? Essa história do lado do quadrado azul mede 1/4 do lado do quadrado maior, não. Eu estou ignorando isso. Mas a área, tudo bem, ele pode ter qualquer área. Então, partindo do princípio que ele tem essa área, o quadrado azul mede isso, qual é a área total da figura 2? A área total da figura 2 é a área do tangram, porque ele usou as mesmas peças, só estão em outras posições. E como a gente viu aqui que a área desse quadrado é 1/8 da área do tangram inteiro, quanto que vai ser a área total? A área total, já que essa é 1/8, a área total vai ser 8 vezes isso. 8 vezes 0,0025. Estamos aqui com a medida em metros quadrados. Então essa área pedida, 8 vezes 0,0025 metros quadrados. Vamos fazer essa conta aqui? 0,0025, vou multiplicar por 8. Presta atenção na vírgula, hein? Estou multiplicando o número decimal por um inteiro. Então já viu que vão ficar aqui 4 casas decimais. Claro que pode ter 0 também. Então, 5 vezes 8, 40, vão 4. 8 vezes 2, 16, mais 4, 20. Vão 2. 8 vezes 0, mais 2, dá 2. 8 vezes 0, 0. Aqui é o lugar da vírgula. 8 vezes 0, 0. Então, essa área aqui é 0,0200 metros quadrados. 0,0200 metros quadrados. Estou mantendo 4 casas decimais, tá? Só que aqui ele está com as respostas em centímetro quadrado. Como é que a gente faz para passar de metro quadrado para centímetro quadrado? Eu vou andar quantas casas com a vírgula? Ó, de metro para centímetro são 2 casas. 1 metro são 100 centímetros. Mas 1 metro ao quadrado, aí é o dobro, são 4 casas. Você vai andar aqui 4 casas com a vírgula. Então, andando 4 casas com a vírgula, 1, 2, 3, 4. A vírgula vai parar aqui. Então, em centímetros quadrados, isso aqui vai dar 200 centímetros quadrados. 200 centímetros quadrados que não tem nas respostas, porque ele fez usando essa historinha aqui que é errada. Então, a resposta correta, numericamente, é 200 centímetros quadrados. Então, é uma questão, o que deveria ter acontecido? Esse é o jeito certo de fazer. Se você usar isso aqui, como é que você ia adivinhar que está errado? Pois é, questão errada tem esse problema. Ela prejudica o aluno, né? Como é que o aluno ia adivinhar que isso aqui não existe? Que isso aqui é uma afirmação matematicamente errada?
Aí que entra o professor do cursinho. O professor do cursinho que tem que pegar as provas lá com os alunos. Se o Colégio Militar não divulgou as provas, deixou para divulgar 10 meses depois, pisou na bola, hein, Colégio Militar? E é claro que os professores de cursinho não pisaram na bola. Eles devem ter pego essa questão, visto que está errada, e colocado lá um recurso para os alunos, e a questão foi anulada e todo mundo ganhou o pontinho. Quando uma questão é anulada e resolve dar o ponto para todo mundo, como essa questão aqui é um tipo de questão que uma anulação daria o ponto para todo mundo, porque não tem nenhuma resposta certa. Nenhuma resposta serve. Então, dá o ponto para todo mundo que fez o concurso. Mas para isso é preciso que o aluno tenha a iniciativa de pegar a prova e mostrar lá para os seus professores rapidamente. Os seus professores têm que resolver e fazer o recurso. Não é o professor que dá entrada no recurso. Só quem dá entrada no recurso é o candidato do concurso, são os alunos. E não adianta um ou dois colocarem o recurso, não. Tem que ser muita gente. Porque se for só um ou dois colocando recurso, eles vão olhar, varre para debaixo do tapete, deixa isso aí para lá. Tem que ser um monte de gente, quer dizer, tem que ser publicado, tem que colocar na internet, no YouTube, etc, para ter muita gente reclamando, fazendo recurso para aquela questão e fazer barulho. É assim que funciona, porque se não for dessa forma, se meia dúzia só reclamarem, a questão fica errada mesmo e ninguém fica sabendo que ela estava errada. É porque, tipicamente, o professor não gosta de admitir que ele colocou uma questão errada na prova. Então, a resposta correta é 200 centímetros quadrados.